Estamos na quarta mensagem. Façam discípulos. O que temos aprendido? Temos aprendido que se somos discípulos, seguidores de Jesus, somos discípulos de Jesus. E se somos discípulos de Jesus, temos uma missão: fazer mais discípulos de Jesus. Nós vamos fazer isso em todo o mundo, mas começando por onde estamos. E essa deveria ser a missão de todos nós, porque é o que Jesus nos mandou fazer. Como fazemos isso? De acordo com a forma com que o próprio Jesus trabalhou com aqueles 12 primeiros discípulos, nós estamos extraindo 8 princípios, 8 etapas, 8 passos de como fazer isso. O primeiro é escolher alguém, de preferência alguém interessado, alguém disponível, alguém ensinável e reproduzível também. O segundo passo é se aproximar dessa pessoa, começar a passar tempo com ela. O terceiro passo é desafiar essa pessoa a um compromisso sério com Jesus. Crer em Jesus e começar a segui-lo. É necessário que a pessoa faça isso. Quarto passo, começar a ensinar a palavra de Deus a ela, começando por aquilo que talvez ela tenha maior necessidade naquele momento. Tá, mas é só isso? Bom, não, porque ainda faltam 2 mensagens, né? Essa é a próxima, então tem mais coisa para falar. Hoje nós vamos acrescentar mais 2 etapas. Depois de fazer tudo isso, espero que você esteja já fazendo isso, ou tenha começado a fazer isso. Hoje nós vamos aprender a demonstrar e preparar. Demonstre e prepare. Demonstre o quê? Prepare para quê? É isso que nós vamos falar hoje. O princípio, então vamos para a primeira parte, demonstrar. O princípio do demonstrar é o seguinte: ao ensinar a Bíblia para aquele discípulo de Jesus, demonstre, através da sua própria vida, o exemplo de alguém que busca obedecer a Deus. Ao ensinar a Bíblia para aquele discípulo de Jesus, demonstre, através da sua própria vida, o exemplo de alguém que busca obedecer a Deus. No trato com os 12 discípulos, Jesus demonstrou para eles como eles deveriam viver. E como ele demonstrou isso? Através da própria vida dele. A maneira com que Jesus se comportava era um ensinamento para os discípulos. Isso ficou tão claro, a ponto do apóstolo Pedro, aquele que talvez foi o discípulo mais próximo de Jesus, dizer as seguintes palavras. Abra sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 22 a 24. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 22 a 24. 1 Pedro 2, 22. Pedro 2, 22 até 24. Pedro falando a respeito de Jesus. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano na sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Queridos, há um ditado que diz que de perto ninguém é bonito. Já ouviu esse ditado? De longe tudo bem, mas quando a gente chega perto e descobre, não era tudo aquilo, né? Pois é, isso é verdade para todos nós. Para todos nós. Não para Jesus. Porque Pedro, aquele que esteve próximo de Jesus por 3 anos, pôde afirmar as seguintes palavras: eu posso afirmar que Jesus nunca pecou. Por 3 anos eu estive com esse homem. Não só quando ele ensinava publicamente, mas eu estive com esse homem no dia a dia.
nas pequenas e grandes coisas do dia, nas coisas que ele planejava e nas coisas que saíam parecia do controle, quando ele reagia às situações. E eu posso afirmar que ele nunca pecou com os seus lábios. Nas suas reações àquelas injustiças que faziam a ele também não pecou, e ainda assim agiu em favor do bem das pessoas, para salvar as pessoas. Queridos, é claro que nenhum de nós vai chegar a esse patamar, mas se nós somos discípulos de Jesus, esse deve ser o nosso alvo. E se nós buscamos ser mais parecidos com Jesus, inevitavelmente a pessoa que nós estamos discipulando vai perceber isso. No mínimo ela vai perceber o nosso esforço. Realmente estou diante de alguém que está buscando obedecer a Jesus. Fazer discípulos de Jesus exige que nós sejamos um exemplo de como os discípulos de Jesus devem viver. Não um exemplo de perfeição, mas um exemplo de alguém que busca a perfeição. Quando as pessoas se aproximarem de nós, lembra que eu disse no domingo passado? Talvez esse é um dos motivos porque muitas pessoas fogem do discipulado, porque tem medo de os outros descobrirem quem realmente elas são. Quando as pessoas se aproximarem de nós, porque estamos investindo na vida delas, elas vão perceber como nós tratamos as pessoas, se nós temos compaixão ou não pelas pessoas. Elas vão perceber se nós temos reverência ou respeito às autoridades. Elas vão olhar para nós e vão descobrir como é que nós lidamos com governantes, como é que nós lidamos com autoridades dentro de casa. Se você é filho, como você lida com seus pais? Se você é esposa, como você respeita o seu marido? Se você é marido, como você respeita as autoridades que estão sobre a sua vida, o seu chefe? Ao se aproximar de você, o discípulo vai ver como é que você lida e trata com a liderança da sua igreja, como você respeita ou não os seus pastores. Ao se aproximar de você, a pessoa a quem você discipula vai perceber se realmente você tem temor a Deus ou não. Ela vai perceber se você dá um bom testemunho aos descrentes. Vai perceber se você é fiel ao seu casamento. Se as suas palavras são doces, se são edificantes ou não. Vai perceber se você tem a sabedoria para aconselhar os outros. Vai perceber se você é prudente ao agir. Se você é fiel na administração financeira. Se você está discipulando outras pessoas. Enfim, como é que andam essas áreas na sua vida? Quer saber o que afeta todas essas áreas? O que, na verdade, provoca todas essas áreas? São dois fundamentos básicos. Duas áreas em que Jesus foi exemplar aos seus discípulos. E nós vamos nos basear no Evangelho de Lucas para observar essas duas áreas. A primeira área em que Jesus foi um exemplo para os discípulos foi no uso das Escrituras. Uso das Escrituras. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1. Até o versículo 21. Lucas 4, de 1 a 21. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo levou para um lugar mais alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo, e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito,
Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Nessa passagem nós vemos Jesus em duas situações diferentes. Primeiro, ele está sendo tentado pelo diabo, e segundo, ele está ensinando na sinagoga. Apesar de ser para públicos diferentes, e de ser bem no início do seu ministério, Jesus ainda não tinha chamado os 12 discípulos, mas nós podemos ver aqui como Jesus usava a Escritura, o que certamente ficou claro para os discípulos depois que se aproximaram dele. Como Jesus usava a Escritura? O primeiro exemplo está no uso da Escritura diante da tentação. Versículos 1 a 13 nos mostram isso. No seu primeiro ato ministerial, nós vemos que Jesus está cheio do Espírito e de fome, 40 dias sem comer nada. Bom, e diante desse poder espiritual, mas de fraqueza física, como Jesus reage às investidas do diabo? O diabo quer fazer Jesus pecar. Bom, Jesus reage citando as Escrituras, especialmente o livro de Deuteronômio. Versículo 4, versículo 8 e versículo 12 são citações do livro de Deuteronômio. Eu te convido a perceber dois detalhes aqui. O primeiro detalhe é que Jesus sabia os textos de cor, porque não tinha Bíblia no deserto. Estava tudo aqui. O segundo detalhe é que Jesus usou os textos como defesa contra a tentação. A Bíblia se tornou prática para Jesus. Não era apenas teoria, não era apenas conhecimento. Ele utilizava a Bíblia como ferramenta para vencer o pecado. O segundo exemplo do uso da Escritura da parte de Jesus é no ensino. E nós vemos isso a partir do versículo 14 até o 21. Depois que Jesus vence a tentação ao diabo, ele começa, entre aspas, oficialmente o seu ministério. E como é o início do ministério de Jesus? Ensinando. E ele ia nas sinagogas e ensinava as pessoas ali. E nós vemos um exemplo disso quando ele volta para a sua cidade, onde cresceu, a cidade de Nazaré. E o que nós percebemos quando Jesus ensina na sinagoga de Nazaré? De novo, dois detalhes. O primeiro é que o texto no versículo 16 diz para nós que era costume de Jesus ir à sinagoga aos sábados. Era costume. Isso aqui ajuda a explicar muito por que Jesus conhecia tão bem a Escritura. Porque era um hábito de Jesus cultuar a Deus, se reunir com o povo de Deus para aprender da palavra de Deus. Era um hábito dele, era costume. O segundo detalhe é que Jesus, no versículo 17 nós vemos, Jesus sabia exatamente onde achar a passagem que queria ler, que queria pregar, explicar. O versículo diz que deram um livro para ele, do profeta Isaías, e ele sabia onde encontraria a passagem. Ele ficou procurando, aqui, essa aqui que eu vou ler. Jesus conhecia muito bem a sua Bíblia, conhecia muito bem a Escritura. O hábito da leitura, o hábito de ouvir a leitura da palavra, levou Jesus a ter destreza, domínio da Escritura.
da palavra de Deus. Queridos, essa é a primeira área em que Jesus foi um exemplo aos discípulos, no uso da Escritura. Nos Evangelhos, nós percebemos que nos diálogos que Jesus tem com os discípulos, há pelo menos 66 referências diretas ao que o Antigo Testamento dizia. Jesus citando literalmente o Antigo Testamento, 66 vezes. E mais ou menos 90 alusões, que eram citações meio que livres. Jesus parafraseava o que estava no Antigo Testamento. Enquanto Jesus citava as Escrituras para os discípulos, ele não só estava ensinando eles o significado do texto, mas também ensinava regras básicas de interpretação e de aplicação da palavra. Queridos, aqui está um bom teste para nós, se quisermos fazer discípulos. Sermos um exemplo de alguém que sabe usar, e não só sabe usar, mas usa bem e usa no momento certo a Escritura. Deixa eu perguntar, será que nós conhecemos a nossa Bíblia da mesma forma com que Jesus conhecia? O quanto nós sabemos de forma decorada versículos bíblicos, passagens principais da Bíblia? Se alguém te perguntasse o que a Bíblia ensina, e você não tivesse uma Bíblia na hora, o que você diria? Deus ajuda quem cedo madruga? Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida? Bom, isso não é Bíblia não, meu. Você tem que conhecer esse livro. O quanto você conhece versículos de cor? O quanto você se esforça para decorar a palavra de Deus? Você lembra de frases bíblicas facilmente? Você tem o hábito de estudar a Escritura, de ler, de aprender da Escritura? Quanto que você usa a palavra de Deus para vencer a tentação? Na hora em que a tentação surge, você se lembra da palavra, você repete a palavra e você diz: eu não vou cair porque eu sei o que Deus diz aqui. O quanto isso acontece na sua vida? Com certeza, o nosso discípulo, aquele a quem estamos acompanhando, ele vai encontrar essas respostas, simplesmente observando a nossa vida. Como é que ele lida com a tentação? Estou vendo agora. O quanto ele fala da palavra. O nosso discípulo vai perceber, então, que a gente se esforce mais nessa área, queridos. O uso da Escritura. A segunda área em que Jesus foi um exemplo para os discípulos foi na sua vida de oração. Se está difícil, aperta o cinto, porque agora o negócio vai apertar. A vida de oração de Jesus, nisso ele era um exemplo. Lucas, ainda em Lucas capítulo 11, um pouquinho mais à frente. Lucas capítulo 11. Versículos 1 a 13. Lucas 11, de 1 a 13. Jesus estava orando em certo lugar, diz o versículo 1. E quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ou dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer, e se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos,
quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Na época de Jesus e até hoje, era comum aos mestres religiosos ensinar os seus seguidores a orar. Tanto é que até João Batista já tinha feito isso com os seus discípulos. Porém, perceba que o que chamou a atenção dos discípulos sobre o assunto é o fato de que Jesus estava orando em certo lugar, diz o versículo 1. Jesus não só falava sobre a oração, mas Jesus era um exemplo de alguém que se retirava para lugares desertos, secretos, para ter um tempo a sós com o Pai. É claro que as orações de Jesus não eram para ficar pedindo para Ele por poder espiritual, ou para que Deus atendesse coisas normais da vida, porque Jesus já tinha todo o poder vindo do Espírito. Então, para que Jesus orava? Simplesmente para nutrir a sua intimidade com o Pai. Imagine isso, uma oração sem lista de pedidos, só pela intimidade. E essa prioridade que Jesus deu à oração chamou a atenção dos discípulos. Criou interesse, por que ele tem tanto tempo a sós com o Pai? E um dos discípulos pede para que Jesus os ensine a orar. Eles querem orar como Jesus, porque eles estão vendo Jesus orando. E aquilo chamou a atenção deles, queremos isso para nós também. Se isso é importante para Jesus, então é importante para quem segue Jesus. E eu digo para nós nessa noite, se a oração era importante para Jesus, a oração deve ser importante para nós. Então Jesus ensina aos discípulos. Primeiro ele diz, pelo que orar, versículos 2 a 4. Basicamente a oração do Pai Nosso é um exemplo dos motivos pelos quais nós deveríamos colocar nas nossas orações. Primeiro, reconhecer a santidade de Deus, santificado seja o teu nome. Segundo, ter interesse em ver o reino de Deus sendo estabelecido na terra. Terceiro, uma espécie de gratidão e também de pedido pelo básico para viver aquele dia. Quarto, um pedido de perdão, mas também um compromisso de perdoar os outros. E quinto, pedido de proteção, não contra o mal dessa vida, mas contra a tentação ao pecado. Em segundo lugar, Jesus explica como orar. E ele diz, a partir do versículo 5 até o 8, que a oração, dessa forma, deveria ser feita de maneira insistente, como alguém que está pedindo e incomodando ao seu amigo por algo que tem necessidade. Jesus diz, esse tipo de oração, Deus vai atender. Deus vai atender. Incomode Deus em oração, o tempo todo. Terceiro, Jesus ensina por que orar. Versículos 9 a 13. Porque nós temos no céu, não um carrasco, não um acaso, uma força impessoal. Não, nós temos no céu um Pai. Um Pai que nos ama, um Pai preocupado com nossas vidas, um Pai que sabe muito bem do que nós precisamos, um Pai que está inclinado para ouvir os nossos pedidos e nos dar aquilo que Ele considera como necessário para as nossas vidas. Queridos, durante 3 anos no ministério de Jesus, junto com os discípulos, Ele deu prioridade à oração. Os evangelhos mostram isso. Quando os discípulos escrevem sobre o ministério de Jesus, eles mostram que Jesus orou no seu batismo, Jesus orou antes de escolher os 12 discípulos, Jesus orou diante da rejeição das pessoas, Jesus orou em momentos de tristeza, como no caso da morte de Lázaro, Jesus orou na última ceia, Jesus orou no Getsemane, Jesus orou até mesmo na cruz. E Jesus orava em secreto, mas Ele também orava em público, para que os seus discípulos ouvissem. Por quê? Porque Ele estava ensinando os seus discípulos a orar. Era de propósito. E aí? Se aquela pessoa a quem você escolheu para discipular se aproximar mesmo da sua vida, ela vai descobrir que você é alguém de oração. Você é alguém que valoriza a oração. Não só pelo que você pode pedir,
mas especialmente você é alguém que valoriza a oração simplesmente para nutrir intimidade com Deus? O quanto você ora? E quando você ora, qual é o conteúdo das suas palavras? Qual a última vez que você orou baseado no Pai Nosso? Jesus ensinou a orar dessa forma, por esses motivos. Ou será que as nossas orações são apenas uma apresentação de pedidos pessoais para que Deus cumpra a nossa agenda, aquilo que nós planejamos? Você é alguém que ora insistentemente, em vários momentos do dia, e por mais tempo do que simplesmente alguns minutinhos? Nas suas orações você enxerga Deus e trata Deus como se Ele fosse realmente o seu Pai Celestial? Ou talvez você ora como se Deus fosse um carrasco, ou como se fosse o seu amiguinho. E aí, mano, tudo bem? Não, teu Pai. E quando você ora com o seu discípulo, você está disposto a ter paciência para ensinar ele a orar? Como Jesus está fazendo com os discípulos dele. Queridos, ao ensinar a Bíblia ao seu discípulo, ao discípulo de Jesus, demonstre através da sua própria vida um exemplo de alguém que busca obedecer a Deus. Fazer discípulos exige que sejamos um exemplo de vida. E tudo começa com o uso da Escritura e a vida de oração. Lembra daquela música? Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Apostilas, lições, livros, tudo isso pode ser útil para explicar para as pessoas o que Deus espera delas. Mas o modelo que vai impactar a vida delas é a sua própria vida. Como você vive o que você está falando. Demonstre. Demonstre. Através da sua vida. Depois disso, prepare. Prepare. Chegamos à segunda parte dessa mensagem. Durante o processo de discipulado, esse é o princípio. Durante o processo de discipulado, prepare essa pessoa para que um dia ela também faça discípulos de Jesus, mesmo na sua ausência. Vou repetir. Durante o processo de discipulado, prepare essa pessoa para que um dia ela também faça discípulos de Jesus, mesmo na sua ausência. Antes de enviar os seus discípulos ao mundo de uma vez por todas, Jesus preparou os discípulos para isso. Jesus usou meio que alguns testes para treiná-los. E esses testes duraram os 3 anos de ministério com eles aqui na terra. E nós vemos isso de uma forma mais clara através do Evangelho de Mateus. Então agora nós vamos ver como Jesus preparou os discípulos em Mateus. Em Mateus nós podemos destacar 3 lições de como Jesus preparou os seus discípulos para que eles fizessem outros discípulos. Então, vamos responder a seguinte pergunta: como eu devo preparar o meu alvo de discipulado para que um dia ele também faça discípulos, mesmo que eu não esteja mais presente? 3 lições ensinadas por Jesus. A primeira lição está em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículos 17 a 20. Mateus 4, 17 a 20. A primeira lição é a seguinte: desde o princípio, seja claro quanto ao objetivo final do discipulado. Desde o princípio seja claro. O objetivo final do discipulado é a reprodução. É que aquela pessoa faça discípulos um dia. Olha o texto. Mateus 4, de 17 a 20. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens, pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram.
Desde o primeiro dia do seu ministério, a mensagem de Jesus era muito clara. O versículo 17 diz isso para nós: o reino dos céus está próximo, por isso se arrependam dos seus pecados. Jesus veio inaugurar o reino tão esperado de Deus na terra. E para que as pessoas pudessem participar desse reino, elas deveriam estar arrependidas. Perceba um detalhe aqui: Jesus não tinha mensagens subliminares, não. No contrato que Jesus queria firmar com as pessoas, não tinha letrinhas miúdas lá embaixo, não. Não, eram letras garrafais, sem segundas intenções, estava muito claro ali. Jesus já era bem claro desde o princípio: se você quer participar de tudo que eu vim fazer nessa terra, você deve se arrepender. Se isso não acontecer, de nada adianta você tentar me seguir. Se você não é alguém arrependido, para por aí. Queridos, Jesus não iludia ninguém. Qualquer um que ouvisse Jesus saberia que o que ele oferece é maravilhoso, sim, mas exigiria um alto sacrifício, uma vida de arrependimento. Se você nunca se arrependeu ou não vive de forma arrependida, meu querido, pode esquecer. Você não está seguindo Jesus. Você está vindo para a igreja, só isso que você está fazendo. Mas seguindo Jesus você não está. Jesus era claro desde o início. Da mesma forma, o convite de Jesus para que as pessoas o seguissem também tinha um objetivo muito definido. E ele apresenta quando chama esses dois irmãos, jogando suas redes. Jesus diz para eles o seguinte: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de pessoas, pescadores de gente. Seguir a Jesus não te torna apenas um cidadão do reino dos céus, mas também te torna um embaixador deste reino. E você tem a missão de convidar e chamar outros para também participarem desse reino. Aqueles pescadores de peixe passariam a ser pescadores de gente. Essa é a primeira lição do preparo de Jesus aos discípulos. Desde o princípio, seja claro quanto ao objetivo final do discipulado: é a reprodução. Logo no primeiro dia do seu ministério, Jesus já tinha na sua mente uma ideia muito fixa, e ela já deixou isso claro, e Jesus já deixou essa ideia clara logo aos seus primeiros discípulos. Jesus, no primeiro ato de ministério, ele escolhe aqueles que vão substituí-lo. Já parou para pensar nisso? Um pastor que acabou de subir uma igreja, ele já começa a pensar: quem é que vai me substituir lá na frente? E começa a treinar esses homens. Aqueles 12 homens fariam com que outras pessoas conhecessem a Jesus e seguissem Jesus. Então eles iam reproduzir aquilo que Jesus estava fazendo com eles. Em momento nenhum eles foram iludidos. Desde o primeiro dia, Jesus já deixou claro para eles: olha, vocês devem saber exatamente onde vocês estão entrando. Vocês estão entrando num projeto de reprodução, num projeto de multiplicação de discípulos. Deixa eu dizer para você: ao discipular alguém, seja claro, desde o primeiro dia, quanto ao alvo final daquele discipulado: é a reprodução. Jesus espera que você faça discípulos, e isso é verdade também para a pessoa a quem você está investindo. Então, enquanto você trabalha na vida de alguém, você precisa se certificar de que essa pessoa entendeu claramente de que um dia ela vai ter que fazer aquilo que você está fazendo com ela, com outras pessoas. Ela não tem que ser apenas uma pessoa que recebe investimento na sua vida e senta, coloca os pés para cima e diz: muito bem, obrigado, eu quero ser servido, quero ser investido, eu preciso de gente para me aconselhar, eu preciso de gente para me ligar, eu preciso de gente para me visitar, eu quero um abraço, eu quero uma oração, eu quero carinho. Isso não é discipulado. Tudo bem, discipulado é oferecer tudo isso para a pessoa, mas dizer: um dia você vai fazer isso com outro também. E pode começar a fazer. Porque é gostoso receber, não é? Pois bem, de graça recebestes, de graça dá. Mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe. Então Deus quer que você faça isso também com outras pessoas. Na pandemia, quantas foram as pessoas que disseram: mas pastor, ninguém me ligou, ninguém me visitou, pastor. Eu perguntei: você visitou alguém? Você ligou para alguém? A igreja me esqueceu. Você lembrou da igreja nesse período? Não, é diferente. Como é diferente? Como você pode reclamar de algo que não fazem para você, se você não faz o mesmo com outros? Hipócrita! O tempo todo Jesus deixava claro: o que eu faço por vocês, vocês vão fazer por outros. Isso é fazer discípulos. A segunda lição
é que ao longo do percurso, Jesus experimentou os discípulos em pequenos testes de discipulado. Ao longo do percurso, Jesus experimentou os discípulos em pequenos testes. Olhe o capítulo 10 de Mateus. Mateus capítulo 10. Se segure, porque leremos o capítulo inteiro, e ele é um pouquinho comprido. Capítulo 10, versículo 1, até capítulo 11, versículo 1. Preste atenção nessa missão que Jesus está dando para os discípulos. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça? Portanto, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Versículo 11. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se porém não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês a quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebul, quanto mais os membros da sua casa. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra.
Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Quem recebe vocês é a mim que recebe, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo, que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Capítulo 11, versículo 1. Quando Jesus acabou de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, saiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Texto grande, né? E essa foi a primeira grande missão que Jesus confiou aos 12. A primeira missão em que eles iriam estar sozinhos, sem a presença física de Jesus. E essa missão só foi dada no segundo ano de ministério de Jesus na terra. Ou seja, por um ano eles ficaram observando Jesus fazer as coisas. E só no segundo ano ele deu essa missão para eles. É claro que depois houve outras missões, mas essa, por ser a primeira, chama bastante atenção. Nós não vamos olhar todos os detalhes, mas quero te chamar a atenção, a prestar atenção, desculpa a redundância, em 3 detalhes. Primeiro detalhe é que no versículo 1 do capítulo 10, nós vimos que Jesus comissionou os discípulos a fazerem aquilo que eles já tinham visto Jesus fazer. Durante todo aquele ano, eles viram Jesus fazendo todo tipo de exorcismos e de curas. Então não era algo novo para eles. A novidade estava no fato de que agora eram eles que teriam que fazer aquilo. Mas de qualquer forma, antes de dar a ordem, Jesus demonstrou o que tinha que ser feito. Querido, antes de desafiar o seu discípulo a fazer discípulos, certifique-se de que ele compreendeu como é que você faz as coisas. Que está claro para ele como se conduz o encontro, como você responde perguntas deles, como você demonstra interesse na vida dele, como você tem paciência com ele. Isso tem que ficar claro para ele, porque é isso que ele vai ter que reproduzir. E no final das contas, ele vai fazer aquilo que viu com você. Esse é o primeiro detalhe. Jesus chamou eles a fazerem aquilo que eles já tinham visto Jesus fazer. O segundo detalhe é que Jesus deu instruções bem detalhadas daquilo que eles deveriam fazer. Ele passa o resto do capítulo 10 inteiro dando essas instruções. Nós não vamos olhar os detalhes das instruções, mas dá para perceber pela leitura que eles não foram de mãos abanando. Eles não saíram sem saber o que fazer. Jesus deu muitas ferramentas de trabalho para eles. Jesus deixou muito claro como eles deveriam agir e como eles deveriam reagir. Se as pessoas nos recebem, como nós fazemos? Se as pessoas nos rejeitam, como nós reagimos? Diante do medo, diante da perseguição, diante da dificuldade, como nós reagimos? Jesus deixou muito claro isso para eles. Querido, enquanto você estiver diante do seu discípulo e está preparando ele para que um dia ele também faça discípulos, dê instruções detalhadas de como ele deve proceder. Mesmo que algumas coisas pareçam óbvias para você, você olha e fala: meu, mas isso está tão claro para mim, como que você não sabe fazer isso? Pode ser óbvio para você, mas para ele não é. Então faça questão de tirar as dúvidas dele, faça questão de deixar claro aquilo que ele tem de fazer. Quando ele for buscar alguém para fazer discipulado com essa pessoa, tem que estar claro para ele o que ele tem de fazer. O terceiro detalhe que nós percebemos aqui nesse texto que lemos é que depois de dar instruções aos seus discípulos, o capítulo 11, versículo 1 nos diz que Jesus simplesmente continuou fazendo aquilo que ele já fazia. Olha que impressionante, Jesus não só expulsava demônios e curava pessoas, mas Jesus, nós vimos, primariamente ele pregava, ele ensinava nas sinagogas, e foi isso que ele continuou fazendo depois que os discípulos foram embora.
O que Jesus fez? Não, agora eu já fiz minha parte, deixa eles fazerem a deles. Não, eles têm a missão deles, mas eu vou continuar fazendo o meu papel. E isso é muito importante quando você chama o seu discípulo a fazer os pequenos testes de discipulado. Começar a investir na vida de alguém. Você não pode parar. Você tem que continuar fazendo o mesmo, talvez com outra pessoa. Mas lembre-se de que a sua parte no investimento daquela vida ainda não parou. Sobre isso a gente vai falar mais semana que vem. Mas por enquanto essa é a segunda lição do preparo de Jesus aos discípulos. Ao longo do percurso de discipulado, Jesus experimentou os seus discípulos em pequenos testes de discipulado. Que você comece a fazer isso com quem você está discipulando. Começando a experimentar ele. Querido, tá legal, né? Não está gostoso sentar, ler a Bíblia, crescer, aprender? Que tal você começar a fazer isso com alguém? O que você acha? O quê? Não, eu não. Calma, eu vou te ajudar. Mas você tem que aprender a fazer também. Terceira e última lição de como Jesus preparou os discípulos. Está no final do Evangelho de Mateus. É o último texto que vamos ler. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 16. A terceira lição que nós aprendemos de como Jesus preparou os discípulos é que até o último dia, ao lado daqueles homens, Jesus continuou para eles repetindo qual era a sua missão principal: fazer discípulos. Então a lição que nós aprendemos agora é: até o último dia ao lado da pessoa, continue repetindo para ela qual é a sua principal missão. Você tem que fazer discípulos de Jesus, meu querido. Mateus 28, de 16 a 20. Os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Depois que ressuscitou, Jesus marcou um encontro com os seus discípulos, justamente onde tudo começou. Onde foi que tudo começou? Lá na Galiléia. E Jesus disse: vou encontrá-los lá na Galiléia. Por quê? Porque ali Jesus iria repetir, com outras palavras, aquilo que ele já deixou bem claro desde o primeiro dia em que chamou aqueles homens. A sua principal missão é pescar gente. Foi isso que eu disse no primeiro dia em que os encontrei, e é isso que estou dizendo no último dia em que os vejo. Eu disse isso o percurso inteiro e repito mais uma vez: vocês devem fazer discípulos. Perceba isso. Para Jesus, esse era o plano para alcançar o mundo com o Evangelho. Discípulos, fazendo discípulos de toda a terra. Foi para isso que Jesus treinou aqueles homens. E Jesus lembrou isso o percurso inteiro. Não era novidade. Não é que eles foram pegos de surpresa no último dia. Jesus, como vai ser a vida agora? O Senhor volta para o céu e nós, o que vamos fazer aqui? Jesus diz: façam discípulos. O que, Jesus? O que é um discípulo? O que é fazer discípulos? Como é que a gente faz isso? Não pegou eles de surpresa. Quando Jesus diz façam discípulos, eles sabem muito bem o que fazer, porque por 3 anos ele mostrou para eles,
Por 3 anos ele acompanhou esses homens, ele treinou esses homens, ele preparou esses homens para fazerem discípulos. Eles sabiam exatamente o que fazer, era só repetir o que Jesus fez com eles. Queridos, tudo isso que nós lemos aqui significa que fazer discípulos não é uma opção, não é algo opcional para quem crê em Jesus. Tem muita gente que lê esse texto e diz: isso aqui é para missionário, isso aqui é para quem sai da sua terra, da sua parentela, vai lá para outro país distante, aldeias indígenas, e isso aqui é a grande comissão para missionário. Não! Jesus está chamando discípulos a fazerem discípulos. E aí esses discípulos se convertem a Jesus, se tornam discípulos, e o que Jesus diz para esses novos? Façam discípulos também. Então o que nós estamos lendo aqui divide esse salão em 2 categorias. Se você realmente é alguém que segue Jesus, ou você está de um lado ou você está do outro. Preste muito bem atenção nisso. Só tem 2 opções possíveis. Ou você está sendo obediente ao que Jesus disse nesse texto e você já está se dedicando a fazer discípulos, ou você está no segundo lado. Você está sendo desobediente. Desobediente. Você está vivendo só para você mesmo, você não se preocupa com as pessoas, você não investe nas pessoas, você tem a sua própria agenda, você sequer ora para que novas pessoas se convertam. Você sequer se coloca à disposição para acompanhar alguém. Você só quer receber. Então você está desobedecendo a missão principal que Jesus deu para a igreja. Quer dormir com esse barulho? Pois é. Você pode ser uma boa mãe, um bom pai, um bom filho, uma boa avó, um bom funcionário, um bom patrão, mas se você não está fazendo discípulos, você está obedecendo a outras coisas, mas a principal você não está obedecendo. E você vai ter que prestar contas ao seu Senhor por essa rebeldia um dia. Eu, José Hilário, posso amanhã não estar mais aqui. Posso morrer. Mas a responsabilidade está sobre os ombros de cada um de nós. Mesmo que talvez ninguém nunca mais fale sobre discipulado para você, você vai ter que lidar com o seu Senhor quando o encontrar, porque Ele deu essa missão para você. Não há meio termo. Discípulos de Jesus nunca deixam de ser discípulos. Isso significa que devem continuar obedecendo a Jesus até o fim das suas vidas. E o que Jesus quer de nós é que façamos discípulos. Queridos, de forma prática, tudo isso nos mostra que você foi salvo por Jesus, está sendo transformado por Jesus, não simplesmente para se tornar uma pessoa melhor. Você foi salvo, você está sendo transformado para que Jesus te use. E Jesus quer te usar para fazer outros discípulos dele. Essa foi a terceira lição de como Jesus preparou os seus discípulos. Até o último dia, ele repetiu qual era a missão principal: façam discípulos. Você precisa se lembrar disso, porque pode chegar a hora em que você não esteja mais perto daquela pessoa. Talvez porque ela mudou de cidade, de igreja. As coisas mudam na vida. Mas que você não tenha um arrependimento. Eu deixei claro de que ele tinha que fazer discípulos. Eu investi na vida dele. Eu treinei ele. Eu preparei ele. Ele só não faz porque ele não quer. Você consegue dizer isso a respeito da tua esposa, marido? Se Deus te levar hoje, sua esposa vai fazer discípulos. Seus filhos, se você faltar hoje e os seus filhos tiverem só Jesus, eles entenderam, eles farão discípulos porque viram você fazendo, porque receberam o teu investimento na vida deles. Durante o processo de discipulado, prepare a pessoa que você está acompanhando para que um dia ela também faça discípulos de Jesus, mesmo na sua ausência. Queridos, que ao se lembrar de nós,
aqueles a quem nós estamos discipulando possam lembrar de duas coisas principais e considero ser o maior legado que nós podemos deixar para quem discipulamos. Primeiro, que essa pessoa se lembre de que nós tínhamos um profundo compromisso em obedecer a Jesus e demonstramos isso através do nosso exemplo de vida. Realmente, fulano de tal marcou a minha vida porque eu vi nele interesse em obedecer a Deus. Segundo, que essa pessoa se lembre de que nós deixamos claro para ela de que a missão dela é fazer discípulos. Acima de todas as coisas, essa é a missão principal que Jesus deu à sua igreja. E aí? As pessoas a quem você discipula, se é que você está fazendo isso, podem dizer isso de você? Sim, realmente eu vejo um exemplo de vida. Sim, realmente ele me lembra todos os dias de que eu tenho que fazer discípulos. Oremos, queridos. Oremos. Porque um dia alguém fez isso por nós. Só estamos aqui hoje porque alguém nos discipulou. O Evangelho só chegou a nós porque alguém ousou obedecer a Jesus. Que sejamos ousados a esse ponto. Oremos. Querido Deus, somos falhos, somos pecadores, mas redimidos pelo sangue de Cristo naquela cruz. E isso não só nos garante o perdão de pecados, como nos coloca em missão. A missão de apresentar para outras pessoas essa boa notícia. A missão de investir em vidas. Porque tudo o que nós pudermos conquistar nessa terra vai passar. Mas o que permanece são pessoas transformadas por Jesus. Não permita, Deus, que passemos toda a nossa vida vivendo apenas para nós mesmos, sem investir nos nossos filhos, nos nossos netos, naquele colega de trabalho, naquele amigo de infância. Quão triste seria, Senhor, no leito de morte, termos o arrependimento de não termos feito discípulos. Não permita que isso aconteça conosco, Pai. Desperta a tua igreja a fazer discípulos. Que essa igreja seja cheia do teu Espírito, no poder do Espírito, na coragem que o Espírito provê, e invista em vidas. É a minha oração no nome de Jesus.